Vou contar um testemunho rápido. Eu fui para Orlândia, irmãos, na terça-feira. Saímos bem cedo, de madrugada. E chegando lá, eu fui para descansar, mas o trabalho nos persegue, né, Leandro? Ô, pastor, que vida difícil. E trabalhei na terça, trabalhei na quarta, trabalhei na quinta, na quinta não, minto. Na quinta eu fui para Olímpia, Termas dos Laranjais. Quem conhece Olímpia? Profetize, irmão, sei lá, o negócio é bom, Sérgio? Agora que você nasceu de novo, pega a família, irmão, vai para Olímpia. Eita, que benção. Aí fica lá na casa do pastor Melo, nem paga nada. Por que a gente vai para Olímpia, né, pastor? Paga nada. Vai, pastora Tati? Não paga nada, é na faixa, ainda come costela na pedra. Aí fomos para Olímpia, ficamos lá e tal. Muito bom, não tinha ninguém no parque. O parque cabe 20 mil pessoas, acho que tinha meia dúzia e eu. Tudo nosso. Até nisso Deus é bom. Deus é bom demais. Pensa. E aí ficamos lá, deu uma desestressada, aí voltamos para Orlândia. E aí, sexta-feira, trabalho de novo. Aí sábado, o pastor me ligou e falou assim: olha, não faz agenda hoje não, nem fiz agenda, quero te levar num lugar. Tá bem, vamos lá. Ele me levou numa cidade chamada Miguelópolis. Miguelópolis é uma cidade bacana, só de bacana. E os bacanas pegaram um rio que tem lá, represaram e fizeram uma grande praia. E virou uma praia turística. Você dá um Google aí, você vai ver. E ao redor dessa praia, que é enorme, fez um monte de marinas, aquelas casas de praia. Então só os ricos. Ele me levou lá. Na verdade eu já tinha ido lá alguns anos atrás. A gente foi lá evangelizar. E eu fiquei na parte social lá, onde fica todo mundo, os pobres mesmo, né? E só que dessa vez, quando a gente chegou para ir para essa praia muito grande, ele mudou o destino e ligou para alguém. E aí uma pessoa veio com um carro na frente e falou: segue, me segue. Eu falei: esse negócio de segue eu gosto, discípulo, né? Discípulo segue, eu gosto. E aí chegamos na portaria assim, escrito assim: condomínio particular de Miguelópolis. Falei: eita, que eu estou em casa. Aí foi lá, falou pro porteiro: não, tá comigo. Aí o porteiro: não, pode entrar, tudo bem e tal. Falei: não vai querer nem RG, não precisa não, tá com ele. Eu nunca vi o cara na minha família. Entramos, irmão. Pensa num lugar substância de graça. Eita, coisa boa. Desci. Fui assim para aquela parte onde tem a marina, né? Onde vem a lancha para aportar. E aí entra um pedaço assim, entra na água, assim, uma madeira. Aí eu me senti naqueles filmes. Tem aquela respirada, aquele mar de água doce. Eita, Jesus, é disso que eu estou falando. Bênção demais. Que bênção. Aí só foi picanha, irmão. Aí depois que eu falo que servir a Jesus é coisa só para besta, os caras não acreditam, né? Ah, você é crente, você é besta, é só para besta. Você é crente, é só para nós, assim. Você que é esperto, é só para nós. E aí eu fiquei pensando, irmãos, e Deus confirmou essa palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui. Diz assim no versículo 16. Eu estou com uma outra tradução aqui, essa é a corrigida fiel, eu estou com a Almeida atualizada. Diz assim: eis que se aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse o jovem: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho,
honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu o jovem a Jesus: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, ficou triste e retirou-se muito triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Amém? Até aqui. Senhor, é a tua palavra, fala conosco. Eu te peço no nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Aqui, quem organizou a Bíblia, principalmente essa aqui que eu estou lendo, esse livro, colocou um tema aqui nessa passagem, e eu percebi que a maioria das Bíblias tem esse tema que fala do jovem rico. Mas se eu pudesse dar um tema aqui, eu ia colocar aqui é questão de vida ou morte. Que isso, pastor? O que tem a ver isso? Olha que coisa interessante. Jesus está lá de boa, seus discípulos, fazendo o que tem que fazer, servindo, trabalhando. E aí um jovem aparece, cai de paraquedas. E não é qualquer jovem, é um jovem que tem dinheiro. E ele chega diante de Jesus e: bom mestre, tu és bom, que hei de fazer para receber a vida eterna? Aí Jesus já dá uma canhota nele, né? Não, Jesus é da direita. Jesus dá uma direita nele. Que isso, mano? Aí Jesus fala para ele assim: por que me chamas bom? Se só tem um, que é Deus. Mas tudo bem, você quer receber a vida eterna? Faz isso. E aí Jesus diz: cumpra os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, amarás sua mãe e seu pai, e amarás o próximo como a ti mesmo. Aí ele se cresce. Isso eu tenho feito, João, desde quando eu era pequenininho, desde a minha mocidade, meu pai e minha mãe me ensinou. Aí Jesus: sério? Então tá bom. Quer me seguir? Quer entrar no reino? Quer entrar no céu? Vende o que você tem, pega tudo que você tem, vende, distribui aos pobres e segue-me. Aí o caldo entornou. Então observe, primeiro o cara quer comprar Jesus, ele quer comprar a salvação. Bom mestre, o que hei de fazer para entrar na vida eterna? Ou seja, eu quero comprar a vida. É uma questão de vida ou morte. Sabe qual caminho esse menino, esse jovem escolheu? A morte. Por quê? Porque quando Jesus diz para ele: vende tudo que tem, distribua aos pobres e segue-me, o que ele fez? Foi embora. E Jesus ainda continua dizendo, porque o texto continua dizendo: porque ele tinha muitas
propriedades. Então, uma coisa que eu entendo aqui, ei, não dá para comprar Jesus com seu dinheiro. Você não consegue comprar Jesus fazendo coisas para Ele. Não dá para comprar Jesus sendo bonzinho para Ele. Não dá para comprar Jesus com os seus argumentos de alma, com tudo aquilo que a sua alma frágil, fragilizada, pecaminosa, tenta dizer ao seu respeito e ao respeito de Jesus. Não é possível comprar Jesus. Jesus não está à venda. Mas é possível entrar na vida se decidirmos segui-lo. E foi essa a proposta de Jesus para aquele jovem. É simples. Vende tudo e segue-me. E aí Jesus deixa claro. Sabe qual é o problema daquele que tem dinheiro? Sabe qual é o problema daquele que tem muita saúde, esbanja a saúde? Sabe qual é o problema dos soberbos, dos egocêntricos, dos egoístas? O problema é que eles acham que pode definir as coisas ao seu modo de ver, ao seu bel prazer, à sua maneira. Ei, as coisas espirituais, as coisas de Deus não dá do nosso jeito, entenda isso. É do jeito de Deus. Sempre será do jeito de Deus. E aí, Jesus pega e fala assim para os discípulos: o menino foi embora, foi triste, escolheu a morte, questão de vida ou morte, escolheu a morte. E aí, Jesus começa a falar com os discípulos, aqueles que decidiram viver. Então, é difícil, hein, cara, quem tem dinheiro entrar no reino, hein? Aí Pedro, os discípulos de Jesus falam: e nós? E nós, Jesus? Se o cara que tem dinheiro, o cara que guardou os mandamentos, o cara que pode comprar, não entra, e nós que não tem nada? Para nós a casa caiu. E aí Jesus fala para ele assim: ó, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Tudo é possível a Deus. No dicionário de Deus não tem a palavra impossível. E aí Jesus continua a ideia. Jesus olha para eles assim, para os discípulos, né, e vê uma inquietação. Poxa, deixamos tudo, estamos seguindo o cara não tem para onde ir, não tem onde reclinar a cabeça. E aí Jesus começa a dizer: olha, para vocês, além da vida eterna, que já está garantida, meu irmão, só o fato de ter garantido a vida eterna, irmão, o que nós precisamos de mais? Não precisa de mais nada, né, irmão? Só de vez em quando ir lá em Miguel Lopes de graça. De vez em quando precisa, irmão. Qual foi a última vez que você viajou? Pensa aí. Faz tempo, hein, pastor? Você precisa viajar, irmão. Nem que for na maionese. Você precisa dar uma viajada, de vez em quando precisa. Para sair do estresse. Irmão, pega a sua esposa, dá um tapa na orelha desse cara, mano. Você não vai ficar rico, irmão. Você já é rico. Você já é, então vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. E aí Jesus, conhecendo o coração daqueles caras, aí Jesus fala para eles assim: João, olha, para vocês garantido a vida eterna, e ainda garanto mais, 100 vezes mais aqui na terra. 100 vezes de casa, 100 vezes de família, 100 vezes de amigos. Que isso, pastor, que conversa fiada. Eu sou testemunha vivo disso. Se eu perguntar para você hoje, com muito amor e carinho, se eu chegar para você e falar assim: meu irmão, Rômulo, a Luciana está meio azeda hoje, posso almoçar lá na sua casa? Você acha que sua mãe deixou eu almoçar lá? Com certeza. Quem mais? Se eu pedir para almoçar na sua casa, você me deixa hoje? Só hoje, irmão. Tenho ou não tenho 100 famílias aqui? Às vezes eu vou, os irmãos sabem que uma vez por ano nós vamos fazer viagem missionária. Esse ano vai ser agora, no começo de setembro, de novembro. E nós chegamos lá na Bahia. Nós vamos para lugares que nós não conhecemos ninguém, irmão. Ninguém. Nunca vimos. E quando a gente chega, irmão, e a gente fala que vai passar lá uns 2, 3 dias, hein, pastor Lino? É uma briga para ver onde você vai dormir. As pessoas ficam brigando: não, vai dormir na minha casa. Não é na minha. Não, é na minha. Aí a gente já: não, vou dormir aqui, vai ter ovo, cuscuz. Hein, Tião? É ou não é?
Então essa palavra cumpre-se na minha e na sua vida. Olha para o seu vizinho do seu lado. É seu irmão, é sua família espiritual. É a sua igreja. Cumpre-se a palavra de Deus 100 vezes mais nessa terra. Amém? Estou mentindo, irmão? Não. A palavra de Deus nos diz isso. Mas eu gostaria, apenas com essa introdução, misericórdia, fixar aqui os meus olhares e a minha e a sua atenção no versículo de número 26, que diz: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tudo é possível. Pensa numa coisa aí da sua vida aí que você acha que é impossível, irmão. Fica bonito, brincadeira. Pensa em alguma coisa da sua vida que você acha que é impossível acontecer. Aqui, o inimigo se levantando aqui diz: o Palmeiras é campeão. Olha, inimigo. Tô bem de retaguarda, né? Vamos soltar. Olha, pensa numa coisa impossível. Isso é igreja ou... Esse texto, embora ele esteja falando de salvação, de vida eterna. Ô louco, hein, Sofia? Esse sol aí, nós estamos bonitos. Irmã de óculos escuros. Pensa, irmão. Esse texto falando de salvação. Mas Jesus aqui no verso de número 26, ele fala: aos homens, isso é impossível. O quê? Comprar a salvação com seus próprios recursos. Salvar-se a maneira que você quer ser salvo. Mas aí Jesus continua: mas a Deus tudo é possível. Então Jesus agora não começa a falar só de salvação. Ele começa a falar de algo que para mim e para você foge do alcance. Eu fui pesquisar, pastora Tati, você que estuda hebraico, o que quer dizer tudo lá em hebraico? Quer dizer tudo. Tudo em inglês quer dizer tudo. Em espanhol, alemão, no perialtês, tudo é tudo. A Deus tudo é possível. Inclusive mudar a sua história hoje. Inclusive mudar o seu destino hoje. Inclusive colocar no seu coração uma certeza daquilo que está ainda em dúvidas dentro de você. Tudo é possível ao nosso Deus. Não há nada impossível. Deus desconhece o impossível. Você quer ver uma coisa? Lá em Gênesis no capítulo 18, verso 14, fala da história de Abraão e Sara. Abraão avançado em idade, Sara avançada em idade, já eram senhores, velhinhos, tiozinhos. Sara tiazona, Abraão tiozão. Só que existia uma promessa sobre a vida deles. E certa feita, a Bíblia fala que os anjos do Senhor foram visitá-los. E se você abrir lá o texto, você vai ver que quando o anjo do Senhor chega, Abraão está na frente da tenda, sentado. E quando os anjos chegam diante de Abraão, Abraão se levanta, se posiciona, e Abraão percebe que aqueles homens são homens enviados de Deus. Então Abraão se preocupa já em de alguma maneira servir aqueles homens, aqueles anjos. E Abraão vai e já manda Sara fazer um guisado, fazer uma comida, fazer um café, fazer uma... Eu ia falar torresmo, mas o povo de Israel não come torresmo. Não, então eu vou fazer uma tapioca, né? Fazer alguma coisa. E Abraão corre lá e manda tirar o leite, o melhor leite das cabritas, traz o melhor, substância, e serve aqueles anjos. E aí eu fiquei perguntando aqui, pastora Tati, teóloga, me ajuda. Anjo come, sim ou não? Pergunta difícil, hein? Pois é, se não come eu não sei, mas naquele dia eles comeram. Anjo come. Então se aparecer alguém lá na sua casa pedindo para almoçar, irmão, preste atenção, senão é o anjo. Eita, que vai surgir um monte de anjo na igreja hoje. Naquele dia os anjos comeram. Enquanto estão comendo, olha, Renato, o que o anjo fala para Abraão? Voltaremos aqui depois de 9 meses
para ver o menino. Sara vai engravidar. A história conta que Sara estava na janelinha, só que mulher, né? Com todo respeito, prestando atenção na conversa do senhor Abraão com os anjos de Deus. O que ela tinha que estar curiando a conversa? Mas ela estava lá. E aí a Bíblia diz que quando ela ouve isso, ela riu no seu coração, irmão Roberto. E aí o anjo olha para ela e fala: por que riste, mulher? Aquilo que é impossível aos homens, a Deus tudo é possível. Não há nada impossível ao nosso Deus. A Bíblia diz que Sara engravidou, nasceu o Isaac e o chicote estralou. Só que o contexto dessa história foi que eu fiquei impactado. Sabe o que eu quero? É que aquele dia o anjo não foi lá especificamente para abençoar Abraão e Sara. Aquele dia especificamente, Abraão não foi lá para... o anjo do Senhor, os anjos do Senhor não foi lá simplesmente para fazer isso. Aquele dia os anjos do Senhor foi lá, sabe por quê? Porque Sodoma seria destruída e Deus queria salvar alguém. Olha a salvação aí de novo. Então Abraão, cheio do Espírito Santo, ele questiona, ele briga com os anjos. Então, se tiver um justo, vai destruir a cidade. E nós conhecemos a história. Deus poupa a família de Ló. Deus salva aquela família. Não existe nada impossível a Deus. Às vezes nós estamos vivendo situações tão dificílimas, irmãos, que a gente não consegue tirar os olhos dos nossos problemas. E quando nós não conseguimos tirar os olhos dos nossos problemas, nós deixamos de ver o que está acontecendo no nosso entorno. E às vezes Deus está nos falando em outras questões, em outras situações, mas lá estamos nós preocupados com os nossos problemas, achando que os nossos problemas são os problemas mais difíceis de serem resolvidos. E aí Deus manda o seu anjo para tratar de outro assunto, e vê o seu coração disposto e disponível, quebrantado diante dele, e fala: não, hoje eu vou te abençoar também. Hoje eu quero te abençoar também. E aí, você pensou naquilo que é impossível para você? Pensa de novo. Como diz o pastor Lino, pensa no tênis não, irmão, já pensa no impossível mesmo, viu? Não pensa no impossível. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há absolutamente nada impossível ao nosso Deus. Deus desconhece o impossível. Agora, para concluir, o Deus que desconhece o impossível é um Deus incomparável. Não dá para comparar o nosso Deus. Quando a gente vem do mundo, das religiões que nós servíamos, dos deuses pagãos que nós servíamos, nós chegamos diante do nosso Deus hoje, e às vezes algum problema, alguma luta, quer fazer com que a gente fica comparando o nosso Deus. Ah, mas era assim, era assado, era cozido e fervido. Ei, o nosso Deus é incomparável. Diga para o seu vizinho: nosso Deus. Melhor é diga, o seu Deus é incomparável. Tem até uma música do bispo Samuel Ferreira que diz: incomparável Ele é. Incomparável é o autor da nossa fé. Ele é perfeito. Deus é incomparável. O próprio Senhor, Ele faz um desafio lá em Isaías no capítulo 40, versículo 25, dizendo: a quem, pois, me farei semelhante, para que me seja semelhante? Diz o Santo. Não dá para comparar o nosso Deus. Então não adianta querer colocar o seu problema, a sua dificuldade, do tamanho do Deus que você serve, porque às vezes é assim que a gente faz. A gente se concentra tanto no problema, que parece que o nosso problema é maior que o nosso Deus. Não dá para comparar o seu problema com Deus. Deus é incomparável. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu preciso me colocar na presença dele, com o coração quebrantado igual de Abraão. Eu preciso servi-lo com inteireza de coração. Eu preciso entender que sou pó, sou frágil, sou falho. Eu preciso entender que eu sou pecador.
Eu preciso entender que eu sou um pouco pior do que o meu amigo que está do meu lado. Olha aí para o seu vizinho, sim. Você conhece ele assim? Então, você olha assim, né? Às vezes a gente olha o nosso vizinho, né? O nosso irmão, e aí o irmão tem algum problema, alguma luta, e aí você fica olhando para ele assim, né? Não, olha para ele e fala, então, irmão, eu sou um pouquinho pior que você. Mas o meu Deus é grande. O meu Deus é incomparável. 46:5 de Isaías, ele ainda continua dizendo: a quem me farei semelhante? E com quem me igualareis? E com quem me comparareis para que sejamos semelhantes? O nosso Deus é incomparável. Amém? Então o nosso Deus desconhece o impossível. O nosso Deus é incomparável, Gerson. E é na presença dele que nós estamos hoje. Eu quero concluir essa palavra lendo o mesmo texto que o pastor Lino leu aqui quando o Washington subiu aqui. Isaías 64. Quando nós estávamos lá no mundo perdidos, servindo ao capeta e aos demônios, os demônios só pediam para nós: faz isso, infeliz, faz aquilo, senhor não, faz aquilo outro. Faz aquilo outro, e a gente fazia, gastava o nosso dinheiro com álcool, com droga, com prostituição, rapava a cabeça, fazia, tem gente que o santo é exigente, só quer coca e galinha caipira, e farofa, aí os irmãos começam a dar dole, e fazia, e o capeta é terrível, ele escraviza mesmo, para você trabalhar para ele, para você ser escravo dele. Agora o Deus incomparável é diferente. Olha o que diz o texto, Isaías 64, verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O nosso Deus trabalha por nós, cara. É doido, não é? Um Deus doido, e perdão aqui pela palavra doido no sentido de incomparável, desconhecer o impossível. Um Deus que, ei, você é pó, foi eu que te fiz, cara, então sou eu que te coordeno, sou eu que faço, sou eu que trabalho, sou eu que executo, sou eu. Ele trabalha por você, que isso, pastor? Deus trabalha por mim. A Bíblia diz, ele trabalha, mas ele não trabalha para qualquer Zé Ruela. Perdão aqui pelo termo Zé Ruela. Ele trabalha para aquele que nele espera. Quem espera em Deus aqui? Fica de pé, por favor. Com essa consciência de que você está esperando em Deus, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Feche de verdade. Feche seus olhos. Deus trabalha para aquele que nele espera. Eu sei que tem muita gente aqui que está cansado. Nós ouvimos a Patrícia dizer: o desânimo, cansaço físico, emocional, às vezes espiritual. Esse cansaço ele é tão terrível que nos leva a um nível de estresse que não nos deixa mais perceber que existe um Deus que está trabalhando por nós. Sabe essa luta difícil? Esse problema que para você é impossível de ser resolvido? Essa questão que para você parece ser dificílima demais? O Deus incomparável desconhece o impossível. E Ele quer que você tenha consciência de que Ele está trabalhando por você. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você jejua, Deus trabalha. Enquanto você se quebranta diante dEle, Ele está trabalhando. Enquanto a sua alma geme, Deus está trabalhando. Enquanto a sua alma questiona, grita, esperneia, Deus continua trabalhando. Ele trabalha para todo aquele que espera.
Você tem esperado em Deus? A sua confiança tem sido em quem? A sua confiança está como aquele jovem rico, no dinheiro, naquilo que o dinheiro pode comprar, naquilo que a sua posição pode interferir, influenciar? Ou você está como os discípulos de Jesus? Deixamos tudo e te seguimos. O que tem para nós? Para mim e para você tem o trabalhar de Deus. O nosso Deus não dorme. O meu Deus não dorme. Oh Jesus, ative a nossa consciência espiritual. Ativa, Senhor, a nossa consciência espiritual. Ativa, Senhor, a nossa consciência espiritual. Não nos deixe esquecer que não há nada impossível ao Deus do impossível. Não há nada que possa comparar-se ao Deus Todo-Poderoso. Ativa a nossa consciência espiritual nesta manhã, Senhor. Ativa a nossa consciência espiritual, Jesus. Tem muitas questões que às vezes eu acho que não vai dar, que às vezes parece que vou sucumbir, que às vezes parece que vou naufragar. Mas assim como o Senhor veio na direção daqueles discípulos em um dia de tempestade, andando sobre o mar, que os nossos olhos espirituais neste dia vejam o Senhor caminhando sobre o mar, no meio da tempestade, dizendo: aquieta-te vento, acalma-te mar. O Deus do impossível chegou. O Deus do impossível está na casa. O Deus do impossível está dando um basta. O Deus do impossível, aquele que trabalha para todo aquele que nele espera, tem prazer em nos abençoar. Aleluia. Não existe enfermidade que não possa ser curada pelo poder do nome de Jesus. Então seja curado hoje no nome de Jesus. Não existe problema, situação que não possa ser resolvida pelo poder que é no nome de Jesus. Receba hoje a resolução no nome de Jesus. O Deus que trabalha para todo aquele que nele espera, Ele está na casa. Aleluia.